Para que serve a arte? Será que ela serve para alguma coisa? Se a gente utilizar o pensamento da nossa sociedade hoje, a arte não serve para nada, assim como a filosofia também. Esse pensamento imediatista, que as coisas têm que ter utilidade e função imediatamente, né? Então, para que serve a arte? Eu não sei. A gente vai pensar juntos aqui. Porque o homem, eu só sei isso, que o homem, desde que existe a humanidade, o homem faz arte. Se vocês pensarem nas cavernas, né, do homem primitivo, né, todas essas cavernas têm desenhos. Esses desenhos têm uma função. Por que o homem faz arte? Ele precisa de arte. Segundo Nietzsche, a vida sem música não é vida, não valeria a pena. Não valeria a pena se não houvesse música. E quando eu falo de arte, eu falo de pintura, falo de escultura, falo de música, literatura, não é? A vida fica pobre sem arte. Os seres humanos precisam da arte. Vocês podem argumentar que tem muita arte maluca, vamos dizer, né? Tem muita coisa que as pessoas não gostam. Ninguém é obrigado a gostar, mesmo que for uma obra-prima. Você pode não gostar, porque a arte tem que bater aqui, tem que dizer alguma coisa para você, né? Se ela não disser alguma coisa, então, né, vamos deixar de lado, vamos partir para outra coisa, né? Mas por que o homem continua fazendo arte, mesmo com toda a tecnologia, a ciência? A arte tem o seu lugar na sociedade, menos talvez na sociedade brasileira, né? Porque a arte, por exemplo, como educação, a arte não faz parte do currículo para passar no vestibular, certo? Então não precisa estudar. Para que estudar arte? Só que isso só empobrece. O ser humano, através da arte, ele se transcende. E se você for místico, né? Ou você for tiver um sentimento religioso, é através da arte que você se comunica com o divino, certo? Vocês podem argumentar, mas tem arte que eu não entendo, às vezes é um borrão. Sim, às vezes é um borrão. Por quê? É preciso a gente voltar um pouco para trás, estudar um pouquinho, analisar. Quando os impressionistas apareceram, os pintores impressionistas apareceram na França, no final do século XIX, a pintura havia sido inventada. Então, a pintura que servia para retratar, vamos dizer, os reis, os nobres, era aquela perfeição, né? O retrato do soberano, do monarca, do príncipe, da princesa, não precisava mais, porque agora você podia recorrer à fotografia. Então, a preocupação dos pintores impressionistas não é exatamente copiar a realidade nos seus detalhes, todos os seus detalhes. Não. O impressionismo queria captar a luz, porque a gente sabe, observe, por exemplo, uma flor, uma rosa. Se ela está no sol, se ela está na luz, ela tem uma cor. Se ela está na sombra, é outra. Então, um grande pintor impressionista, ele pintou o mesmo tema, que foi uma catedral, em vários horários do dia. Uma hora ela era esverdeada, outra hora era azul, outra hora era um cinza claro. No final do dia, com o pôr do sol, ela se tornava vermelha, avermelhada, laranja. Então era isso que os impressionistas queriam captar, né? Essa coisa da luz
que incide no objeto, na realidade, e que muda, né? Então, por isso, às vezes, a gente vê só um borrão, né? Um borrão que significa um homem, que é um homem lá distante, né? Então, a mesma coisa, os quadros abstratos, porque o pintor não está mais interessado em retratar exatamente a realidade, porque a foto já faz isso, né? Hoje está todo o movimento dizendo que a arte é terapêutica. A arte faz bem mesmo você ler um bom livro, você observar, usufruir de um quadro bonito. E lembrando bem que a arte não é só o belo, a arte é a reflexão. Muitas vezes o quadro pode ser até feio. Por exemplo, quando Picasso pintou Guernica, né, que é uma cidade bombardeada, o quadro, vamos dizer, é feio. Por quê? Porque ali está retratado o sofrimento, está retratado um cavalo sendo torturado, né, o choro da mulher, né? Então, às vezes o quadro é feio. Por quê? Porque quer fazer refletir, você leva à reflexão. Então, a arte não é só o belo, mas a arte tem que expressar alguma coisa, né? E quando se diz que a arte é terapêutica, porque você às vezes está triste e você ouve uma música alegre, você fica mais alegre, você esquece, né? A literatura também faz você esquecer e ensina. A função de uma literatura, por exemplo, é educar a sensibilidade. Quanto mais você lê, quanto mais você vê pintura, né? Você ouve música, você se torna um ser humano mais sensível, que pode alcançar o coração das outras pessoas, por exemplo, né? Necessariamente você, por exemplo, quando a gente lê Crime e Castigo de Dostoiévski, que é toda uma questão, né, de um crime e a questão da culpa, um crime banal que não tinha motivo, né? Então a gente sente toda aquela questão, né, da culpa que cai sobre o indivíduo e você aprende com isso. Você não precisa matar e nem prejudicar a outra pessoa para você sentir isso. Você pode sentir através da literatura, né? Então, em primeiro lugar, a arte ensina, e ensina muito, e ensina quase sem a gente perceber. Não é verdade? Então, dizer que a arte não serve para nada. Eu tenho uma amiga oftalmologista, já faz muito tempo até, ela fez um trabalho muito bonito, porque ela precisava fazer exame, existe um exame de olho que você tem que ficar absolutamente impassível, né? Muito quieto, não pode mexer nada, imóvel. E ela descobriu, ela fez uma tese, ganhou prêmio com isso. Ela descobriu que colocando uma música de Mozart, o cérebro se aquietava e a pessoa não se mexia tanto. Não é incrível? E vários estudos hoje, né, que querem demonstrar exatamente como a arte pode curar. Então, meus amigos, vamos ver a arte por um outro ângulo. Obrigada.